da nossa vítima, do nosso paciente. Tá? Existe também uma tecnologia aplicada ao BVM, a bolsa de ventilação mecânica. A tecnologia que a gente tem nesse dispositivo aqui é que ele tem um volume no seu interior muito próximo com o volume que a gente tem no tórax de um ser humano de porte médio. Então, o conteúdo dessa bolsa aqui, o conteúdo de ar dessa bolsa aqui, ela tem um volume muito próximo ao volume no tórax de um indivíduo adulto de porte médio. Existem outras bolsas como essa daqui, tá? De tamanhos menores, que elas são aplicadas a indivíduos de tamanho menor. O bebezinho a gente não usa essa bolsa, o bebezinho a gente usa uma bolsa específica para ele, tá? E essa bolsa de adulto aqui, assim como a do bebezinho, ela tem alguns dispositivos aqui, ó, que vão tornar o nosso atendimento um pouco mais facilitado, né? Vai tornar o atendimento um pouco mais claro. Então vamos lá. Esse BVM aqui, além dessa bolsa que ele tem cheia de ar, ele possui dispositivos na sua saída e na sua entrada aqui. Esses dispositivos funcionam da seguinte forma: na verdade são válvulas, né? Eu tenho uma válvula aqui embaixo e tenho outras válvulas aqui em cima. A função dessa válvula, dessas duas válvulas, assim como a função de qualquer válvula, é permitir ou impedir a passagem de alguma coisa, ar, líquido, seja lá o que for. Vou começar falando sobre essa válvula aqui de cima, tá? Esse BVM, ele tem uma válvula que impede o refluxo, uma válvula aqui em cima principal que impede o refluxo. E ele tem uma outra válvula aqui do lado, que é uma válvula de alívio. A função dela, como o nome sugere, é fornecer alívio para a pressão dentro do BVM. Por quê? Esse BVM aqui, ele tem a função de pegar o conteúdo de ar que tem dentro da bolsa, jogar isso para dentro do corpo do paciente para que o paciente possa respirar. Na verdade, você respira por ele. Tranquilo? Se alguma coisa estiver obstruindo a passagem do ar na boca da vítima ou do paciente, o que vai acontecer? Quando você apertar a bolsa e o ar não passar pela garganta ou pela traqueia, a pressão dentro dessa bolsa vai aumentar. Você está apertando ela, não é isso? Então, quanto mais você apertar a bolsa, maior vai ser a pressão dentro dela. Para que a bolsa não rasgue ou para que não haja nenhum defeito nesse equipamento, é colocada uma válvula de alívio nele. Ou seja, quando a pressão atinge a pressão da válvula, ela vai abrir, beleza? Deixando o ar sair. Ou seja, ele não sai pelo local que ele tem que sair, mas ele sai pela válvula de alívio. O objetivo dela é impedir que a bolsa estoure quando você aperta ela. Coloquei a bolsa no rosto do paciente, vedei a máscara no rosto, apertei a bolsa. Se o ar não passar para dentro do pulmão do paciente, a válvula de alívio tem que abrir para que ele possa sair. Tranquilo? Essa válvula de alívio aqui, ela emite um som parecido com um assobio. E esse som ele é característico para que você perceba que o ar não está indo para o paciente, e sim saindo pela válvula. Significa que você está fazendo a ventilação de forma errada. Ao invés do ar ir para o tórax do paciente, a pressão dentro da bolsa aumenta e a válvula abre. Então você vai estar ciente de que, se a válvula abriu, o paciente não está sendo ventilado. Alguma coisa está acontecendo errada e o paciente não está sendo ventilado. Ou a garganta está obstruída, ou você fez alguma coisa de errado para o ar não passar para dentro do paciente. Embaixo aqui do BVM eu tenho uma outra válvula, uma terceira válvula. Essa válvula aqui é uma válvula também de fluxo único. O que significa isso? É uma válvula que deixa o ar entrar numa direção, mas não deixa ele sair na outra. Beleza? Então é assim, essa válvula aqui de cima é de fluxo único, essa aqui de baixo também é de fluxo único. Essa válvula aqui, ó, é uma válvula de alívio. Ela só abre quando a pressão dentro aumenta muito. Chega no limite da bolsa. Aí ela abre para a bolsa não rasgar. Beleza? Então, ó, quando a gente põe o BVM no rosto da pessoa, que você aperta ele, o barulho que ele faz é esse, ó. Barulho de ar saindo. Tranquilo? Se a gente tampar o orifício de saída da bolsa e apertar ela, a válvula de alívio abre e você escuta um assobio de leve, ó. Beleza? Então esse som é característico de o ar não estar saindo por onde ele tem que sair. Ou seja, alguma coisa está obstruindo a passagem do ar e quando a gente dá a pressão, a válvula abre.
Então eu sei que algo está acontecendo de errado. A gente tem que rever o processo para saber o que está acontecendo de errado. Essa outra válvula aqui, ela faz o contrário dessa aqui de cima. Quando eu aperto a bolsa, essa válvula aqui abre para o ar sair. Ao mesmo tempo que essa válvula está abrindo para o ar sair, essa daqui fecha para ele não sair por baixo, porque ele só pode sair aqui por cima. Tranquilo? Quando a gente aperta a bolsa, o ar tem que sair só por aqui. Se o ar começar a sair pela parte de trás do DVM, então o que vai acontecer? Eu não estou ofertando todo o conteúdo da bolsa para o paciente. Uma parte está indo para ele e a outra parte está se perdendo no ambiente. Tranquilo? Então essa válvula fecha, enquanto que essa daqui abre. Quando a gente apertou a bolsa toda, eu tirei o ar que está aqui dentro para ser do paciente. Tranquilo? Aí agora eu vou soltar a bolsa para ela encher de novo. Quando eu solto ela, essa válvula aqui fecha e essa de baixo abre. Então, ou seja, a gente quando soltar a bolsa, essa válvula fechou e essa daqui abriu. Então, quando a gente aperta a bolsa no rosto do paciente, o ar vai. Mas quando eu solto a bolsa, ele não volta, porque ele entra por baixo aqui. Tranquilo? Então, o que o BVM faz? O BVM garante que o ar que você está mandando para o paciente não está sendo retirado dele. Está sendo retirado da atmosfera, do ambiente. Eu aperto a bolsa, o ar vai para ele. Eu solto a bolsa, o ar entra por baixo. Tranquilo? Beleza? Então, ó, eu apertei a bolsa. Se eu colocar o dedo aqui e a válvula não existisse, o que ia acontecer? Quando eu soltasse a bolsa, ela ia continuar vazia. Não é isso? Mas eu vou colocar o dedo aqui no orifício, vou soltar e ela vai encher, ó, porque o ar entra aqui por baixo. Tranquilo? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, eu esvazio a bolsa e tampo o orifício de baixo, ó, quando eu solto a bolsa não enche. Beleza? Ou seja, o ar entra por baixo. Tá? Então ele entra por aqui e sai por aqui. A válvula de alívio só abre quando a pressão dentro da bolsa chega no limite para que ela vá rasgar. Então, para que ela não rasgue, a válvula abre e o ar sai. Tranquilo? Esse é o dispositivo que um dos dispositivos que a gente usa para ventilar o nosso paciente, tá? A nossa vítima. Então a gente ventila com essa bolsa aqui. Existem outros dispositivos que a gente pode usar para fazer a ventilação. Um deles é esse aqui, ó, tá? Que é a máscara de ressuscitação cardiopulmonar. Ela também é dobrável, tá vendo? Chama-se máscara de RCP ou Pocket Mask. E ela tem o formato do rosto de uma pessoa, porque ela é encaixada aqui no rosto da pessoa no momento que a gente for fazer a ventilação. Essa máscara aqui, ela é uma máscara que tem uma segurança boa. Não é tão segura quanto essa. Porque nessa máscara aqui eu não tenho nenhum contato próximo com o paciente. Porque a gente está de longe ventilando ele. Beleza? Nessa outra máscara aqui, eu tenho que colocar a máscara no rosto dele e assoprar aqui. Então, quando eu venho assoprar aqui na máscara, eu tenho um contato mais próximo com o paciente. É uma máscara segura? É, por causa dessa válvula que ela tem aqui, que é igual a essa. Só que a proporção é diferente. Mas as válvulas são iguais. Tá? Qual é a função dessa válvula aqui? Essa válvula permite que o ar vá para o corpo do meu paciente, mas não permite que ele volte. Tá? Eu tenho uma válvula de único sentido, uma válvula de único fluxo, e aqui dentro eu tenho outra válvulazinha, um filtrozinho de papel, que fica aqui dentro. Tá? O filtro de papel, ele não tem a função de impedir que nada aconteça, ele só vai diminuir a possibilidade de você mandar micro-organismo no paciente, ou vice-versa. Tá? Essa válvula aqui de cima, ela é uma válvula unidirecional, assim como essa daqui também é. Tá? A Pocket Mask, ela é melhor que essa daqui no quesito portabilidade. Para eu carregar uma máscara comigo, é melhor carregar essa. Eu dobro ela, boto na bolsa desse recipiente dele e coloco na bolsa, na mochila, onde você estiver carregando alguma coisa. Esse dispositivo você não tem como carregar na bolsa. Além de a gente desmontar ele ainda fica grande, ele precisa de uma máscara. Beleza? Porque a máscara é conectada nele para ir no rosto do paciente. Tá? Então, esse dispositivo aqui, o BVM, ele é muito utilizado em unidades de resgate. Ambulâncias, o pessoal que trabalha com socorro usa isso aqui. Tá? Essa máscarazinha é utilizada no dia a dia, para aquelas pessoas que fazem treinamento e sabem usar ela. Tá?
Então o pessoal do mergulho, que trabalha com escalada, que trabalha com qualquer tipo de esporte de aventura, que você, no caso de emergência, precisa usar um equipamento desse aqui. Tá? Dentro da unidade hospitalar, dificilmente você vai usar uma máscara dessa para ventilar um paciente, porque a gente pode usar o BVM, que é um pouco mais tranquilo do que a máscara. Tá? Existe tecnologia nesse equipamento, existe tecnologia no boneco que a gente vai trabalhar aqui. Tranquilo? Hoje a gente vai entender como funciona a máscara, como funciona o BVM e como esse boneco também funciona. Nas aulas seguintes, eu vou trazer o desfibrilador para cá para a gente ver o desfibrilador, ver como instala ele, ver como ele funciona. Então a gente vai no passo a passo entender como funcionam os equipamentos. Aí no final nós vamos integrar todos eles para fazer o procedimento, que é mais tranquilo. Beleza? Vamos lá. Máscara facial ou pocket mask. Tem a válvula que a gente já comentou e ela é colocada do jeito que a gente viu aqui. Né? Eu vou fazer outro exemplo para a gente observar. Então ela fica no dispositivozinho dela aqui. Tá? O BVM, ele é conectado a uma máscara, igual essa daqui, tá? A gente tem uma conexão na máscara. Essa máscara vai no rosto do paciente e a gente ventila ele. Esses dois dispositivos eles podem ser escolhidos dependendo da sua função. O dispositivo que a gente tem também como barreira de segurança, mas que não é recomendado usar, é esse dispositivo aqui, ó, que é uma máscara facial de plástico, é uma espécie de silicone. Essa máscara aqui, ela é utilizada da seguinte forma: você desdobra ela e quando você olha tem um desenho dela, tá vendo aqui, ó? Um desenho do rosto da pessoa, tá vendo lá? E ensina como você vai colocar a máscara. Então aqui estão as duas orelhas, o rosto da pessoa e como a máscara é colocada. Na prática, ela é colocada assim, ó. E a gente assopra aqui. Só que essa máscara tem um filtro de papel fininho, beleza? Se ele molhar, ele rasga na hora. Então esse filtro de papel que a gente usa aqui, ó, no rosto do paciente, é para você soprar e o ar ir para dentro do paciente. Repara que a máscara, ó, ela fica no rosto e impede o contato com a pele do paciente, tá vendo? Beleza aí? Põe a máscara aqui e você não tem contato com a pele do paciente, ó. Mas esse filtro ele é vulnerável, então ele pode rasgar. Se ele rasgar e o paciente vomitar, o conteúdo vai na sua boca, beleza? Então a gente, o que acontece? Essa máscara ela tá no protocolo, tá? Se você pegar o protocolo e ler, essa máscarazinha tá lá, chama-se Face Shield o nome dela. Mas é uma máscarazinha que você não é ideal você usar. Eu mostrei para você aqui agora porque essa máscara tá no manual e dificilmente você encontra lá no Brasil. Dificilmente a gente encontra essa máscara aqui no Brasil. O que você encontra mais é a Pocket, também é meio difícil de encontrar, e o BVM, tá? As diferenças estão nos valores e na segurança que cada um desses dispositivos pode te oferecer. Esse dispositivo pode te oferecer uma boa segurança, mas ele custa caro por isso, beleza? De 200 a 300 reais um angu como esse aqui, um BVM como esse, tá? Essa máscarazinha aqui você encontra no Mercado Livre por 190, às vezes 150 reais. Aqui no Rio de Janeiro, lá na Roda Alfândega, tem umas lojas de mergulho que vende essa máscara de 60 a 100 reais, por aí. Vai depender de marca, do tipo, qual tipo de silicone, etc. São dispositivos que são fundamentais. Por quê? Você aprende todo o conceito de BLS. A gente aprende a comprimir, você aprende a ventilar, você aprende a avaliar, você aprende a fazer um monte de coisa quando faz um treinamento de BLS. Só que esse monte de coisa que você aprende não funciona de nada se você não tiver um desses três dispositivos de segurança. Por quê? Eu fiz todo o curso, eu sei todo o procedimento, mas na hora de ventilar meu paciente, eu não tenho nem uma Face Shield, nem uma Pocket Mask, nem um BVM. O que eu vou fazer agora? Você vai assumir a responsabilidade de encostar a sua boca na boca de um desconhecido para soprar o ar para o interior do tórax dele? Aí é critério de cada um, né? Tem gente que assume a responsabilidade para si e faz. Vou fazer porque eu quero fazer. Beleza. Nenhum manual vai impedir você de fazer isso, né? Nenhum manual vai criticar você se você fizer isso. Só que isso não é sugerido. A respiração boca a boca não é mais sugerida, né? Salvo quando é um familiar, alguém que você tem alguma proximidade. Fora isso, a gente tem que usar uma barreira de proteção. Assoprar a boca da pessoa sem usar um equipamento desse é a mesma coisa que manipular sangue sem usar luva. Beleza? Você vê, é o mesmo tipo de vulnerabilidade. Você vai ficar
vulnerável do mesmo jeito. Então, assoprar aqui ou manipular o ferimento sem luva com sangue vai dar o mesmo, tá? Porque você vai assoprar a primeira vez, uma parte desse ar vai para o tórax, a outra parte desce para o estômago. Você sopra de novo, uma parte vai para o tórax, outra parte vai para o estômago. Quantas vezes você soprar, parte desse ar vai para o tórax, parte desse ar vai para o estômago. Vai chegar um momento que o estômago do paciente vai estar grande, de tanto ar que a gente soprou durante o procedimento. E você sopra aqui e comprime o tórax, sopra aqui e comprime o tórax. Vai chegar um momento que o volume gástrico vai estar tão grande que quando você comprimir, todo o conteúdo do estômago vai voltar em direção à boca. Porque o ar, a pressão é tão grande que ela consegue vencer a resistência do esôfago e vem para a parte externa. Tranquilo? Beleza? Esses dispositivos aqui, eles são dispositivos de barreira, são fundamentais para que a gente possa manipular o nosso paciente com segurança. Tranquilo aí? Vamos lá. E o nosso boneco? O nosso boneco, ele tem, como a gente viu no começo da aula, ele tem uma resistência torácica muito interessante, bem próxima com a nossa resistência torácica, e além disso, ele tem via aérea superior, tá? E ele também tem pulmões. A gente vai ver agora como esse boneco funciona. Para a gente manipular o boneco, eu posso usar duas formas diferentes. Vou botar assim só para a gente ver como ele respira. Quando você olha daí, você vai ver que ele tem aqui, ó, um dispositivo de plástico, tá vendo? Que é a traqueia do boneco, por onde o ar vai chegar nos pulmões, tá? A nossa traqueia também fica no pescoço, protegida por músculos, mas ela está aqui, do mesmo jeito que a do boneco está aqui, tá? Quando a gente sopra ar, ou quando você insufla ar na boca do boneco, esse ar que está dentro da boca, ele não vaza, ele vem para a traqueia, que por sua vez leva ele para dentro dos pulmões. Se a gente assopra o ar da forma certa, o tórax do boneco ele expande. Se você sopra o ar da forma errada, o tórax do boneco permanece inalterado. Então vamos usar uns exemplos aqui, ó. Eu posso usar a Pocket Mask, tá? Assim, ou eu posso usar o BVM, tá? Da mesma forma, vai ser colocado assim. Usar um ou usar o outro não vai fazer diferença, porque o ar vai passar do mesmo jeito. O que tem que acontecer é o seguinte: usando esse dispositivo aqui, ou usando esse dispositivo, o tórax do boneco tem que encher quando a gente assoprar, ou quando a gente apertar aqui o balão. Tá? Então, ó, prendi a máscara na face do meu paciente, tá lá, na vídeo. Beleza. Repara que quando eu vou prender a máscara no rosto dele, ó, ela tem um colchão de ar, tá vendo? Que é o silicone. A mesma coisa acontece para esse dispositivo aqui, ó. Quando a gente põe ele na face, repara que ela forma um colchão de ar, tá vendo aqui? Esse é um dos motivos que a gente não pode pegar esse equipamento e botar ele na autoclave, porque você vai derreter essa parte aqui e o equipamento já era, não funciona mais. O certo era você usar o equipamento no paciente e desprezar ele e pegar um novo. Só que a gente está onde? No Brasil, né? Então no Brasil não se tem essa cultura de você fazer isso, salvo que um dia alguém modifique isso. Então o que é feito com essa máscara? Eles tiram a válvula dela, né? Essa daqui já dá preso, tanto que ficou preso. Tira a válvula dela, por causa do filtro, e esteriliza com álcool 70 essa parte da máscara. Tranquilo? Então, lava ela e esteriliza com álcool 70. Depois recoloca o filtro no lugar, tá? E a máscara está nova, voltou a funcionar. Tranquilo aí? Dúvidas? Mas o certo seria pegar essa máscara aqui e desprezar ela. Beleza. Vamos ao boneco aqui. Coloquei a máscara no rosto dele. Fez lá o balão. Quando esse balão estiver cheio de ar, significa que a máscara está vedada. Ó. Coloquei a máscara na face, fez o balãozinho, a máscara está vedada. Existem técnicas para a gente poder prender a máscara no rosto do boneco. A gente vai aprender essas técnicas com o passar do tempo. Eu quero que você entenda agora como funciona o dispositivo. Coloquei a máscara na face do boneco, prendi ela. Beleza, olha lá. Agora eu vou apertar a bolsa e você vai reparar aqui no tórax do boneco. Qual o objetivo? O objetivo é verificar que realmente o dispositivo está funcionando. Então, ó, estou com a bolsa na mão, a máscara está no rosto e agora eu vou pressionar a bolsa. Olha o que acontece no tórax do boneco, ó. Lá. Então o tórax se expande, ó. Viu? Se eu ficar apertando quantas vezes, ele vai expandir como se o boneco estivesse respirando, tá vendo lá? Então, o que significa isso? Significa que eu prendi a máscara certa, que o dispositivo está colocado certo, não existe obstrução nenhuma. Então o ar passa. Mas se eu não prestar atenção no detalhe como esse aqui, ó,
Beleza? O boneco está deitado, eu coloquei a máscara no rosto dele, vedei a máscara e vou apertar a bolsa. Então olha o que vai acontecer. Repara no tórax do boneco, ó. O tórax não expande, beleza? Ao mesmo tempo que o tórax não expande, eu escuto o barulho da válvula de alívio. O que significa isso? Que você errou a questão e tomou 0. Beleza? Tranquilo? Então na prova a gente tem que prestar atenção no seguinte. Para ventilar o boneco é só botar a máscara no rosto dele, pressionar a máscara e apertar a bolsa? Não. Eu tenho que prender o pescoço para o ar passar. Se eu deixar o pescoço assim, o ar não passa. Por quê? A traqueia ela fica dobrada aqui. Existe obstrução da via aérea, por isso que o ar não passa. No adulto, no ser humano, é exatamente igual. Então, se você pegar uma pessoa inconsciente, deixar a cabeça dela assim, botar uma bolsa, ou botar uma pocket e assoprar, o ar não vai passar. Beleza? Na pocket mask não tem válvula de alívio. O que vai acontecer? Quando você soprar, você vai sentir que tem resistência. Tranquilo? Para fazer o ar passar, a gente hiperestende o pescoço da nossa vítima. Só que tem uma observação interessante quanto a isso. Essa hiperextensão aqui que a gente está fazendo, ó, esse movimento de hiperextensão, só poderá ser feito no nosso paciente do nosso estudo aqui. Porque a gente não vai trabalhar com paciente vítima de trauma. A gente está trabalhando com paciente vítima de uma emergência clínica. Ele tem uma parada cardiorrespiratória causada por uma doença existente. Ele não tem lesão no pescoço, porque se ele tivesse lesão no pescoço, ele não poderia fazer esse movimento no pescoço dele, correto? Então o nosso paciente ele é livre de lesão no pescoço, então você também está livre para fazer aquela extensão no pescoço dele. Tranquilo? Beleza aí? Dúvidas? Então o manequim de RCP, ele tem uma orofaringe, tá? Tem uma traqueia e 2 pulmões, que funcionam todos. Se você faz direito, o tórax expande. Se você faz errado, o tórax não expande. Existe como a válvula não abrir e a bolsa esvaziar? Existe. Quando você põe a máscara e não veda ela direito, o ar, em vez de entrar pela boca, ele sai pela borda da máscara. O que vai acontecer? A válvula não abre, mas o tórax também não expande. Está errado do mesmo jeito. Mas aí você sente, né, Sérgio? Você sente porque você está olhando para o tórax. Quando dá a primeira que viu que ele não expandiu, você já sabe que está sem vedação. Porque se fosse vedação e obstrução, o alívio abria. Tranquilo? Beleza aí? Perguntinhas? Então, ó, BVM, tá? A bolsa de ventilação mecânica e a pocket. Aqui está o nosso boneco. Vamos lá. Como é que é feito o procedimento? O procedimento de RCP ele é feito obedecendo algumas etapas, tá? Que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Na próxima aula, seria a aula da primeira turma, correto? Só que não vai ter aula. Então, a próxima aula aqui será de vocês de novo, né? Vocês vão ganhar uma aula na frente deles lá. A gente vai falar sobre o desfibrilador e sobre como é feito todo esse contexto. Aí eu vou pegar 2 de vocês para a gente começar a fazer simulações. Hoje eu vou mostrar como é feito o procedimento, que é exatamente como está naquele vídeo que está lá na internet, onde você sabe que vai comprimir, quantas vezes você comprime, quantas vezes você ventila. Isso está naquele vídeo que está lá. Só que lá está com o desfibrilador junto, né? Tem os outros macetes integrados. Mas a gente vai ver agora aqui de uma forma devagar, né? Para que você possa entender como é feito o procedimento. BLS parece fácil, mas na verdade não é fácil. BLS é um pouco mais fácil que atender vítima de trauma. Mas atender uma emergência clínica também é tão complexo quanto qualquer outro tipo de atendimento. A gente vai ter uma série de observações, como qualquer outro atendimento tem uma série de observações. Nesse boneco aqui, a gente vai aprender hoje aonde põe a mão para fazer a compressão, tá? Qual o local correto para fazer isso, quantas compressões eu faço e qual é a postura do provedor para a vítima ou para o paciente. Qual é a sua postura para fazer a compressão no tórax do seu paciente ou da sua vítima, tá? A gente não vai hoje usar o desfibrilador, mas vai analisar os conceitos sobre o uso do desfibrilador. Vamos lá. Aqui está o nosso manequim, decúbito dorsal, beleza? Está em decúbito dorsal. E a gente vai supor que ele é uma vítima de mal súbito, que a gente desconhece qual seja. Ele tem uma parada cardiorrespiratória, pode ser causada por vários aspectos, né? Pode ser causada por uma doença cardiovascular, pode ser causada por obstrução de vias aéreas,
pode ser causada por acidente vascular cerebral, qualquer tipo de intercorrência clínica, beleza? Nada de trauma na cabeça, trauma no pescoço, nada disso. Uma intercorrência clínica. Então vamos lá. Esse boneco aqui, ele tem uma estrutura anatômica também próxima à nossa, só que não tem os membros, né? Mas o que importa pra gente é isso aqui. Os membros superiores e inferiores, para esse conceito aqui, não importam pra gente. Nesse boneco a gente vai observar o seguinte: o manual que está lá no e-mail de vocês lá, que ele tem 32 páginas, ele diz o seguinte: recomenda-se que o provedor do BLS, o provedor que vai fazer a RCP, ele fique sempre posicionado do lado esquerdo do corpo da vítima, do paciente. Repara que ele está no decúbito dorsal, correto? Se a gente for dividir aqui o corpo dele em dois lados, onde é o lado direito e onde é o lado esquerdo? O que você acha? Esse aqui é o quê? Direito. Esse aqui é o? Beleza, ele está na posição anatômica. Não tem braço, mas está na posição anatômica. Beleza? Esse é o lado esquerdo do corpo dele e esse é o lado direito. O manual diz que eu, o provedor do RCP, tenho que ficar no lado esquerdo. Quer dizer, sugere-se que a gente fique no lado esquerdo do paciente, da nossa vítima. Tá? Para que eu possa começar a impelir as compressões no tórax dele. Para fazer essas compressões, eu tenho que assumir uma postura do lado do corpo da minha vítima, do meu paciente. E a postura é a seguinte: para a gente que vai promover as compressões, eu tenho que ficar ajoelhado do lado do corpo do meu paciente. Sugere-se o lado esquerdo, como eu estou aqui agora, ajoelhado do lado esquerdo do corpo do paciente. Beleza? O local onde a gente vai colocar a mão para fazer a compressão, ele é definido fazendo cruzamento entre duas linhas do corpo. A gente vai usar o plano médio sagital, que é a linha que divide o corpo exatamente no meio aqui, ó, beleza? Vou usar o plano médio sagital e a linha intermamilar. O cruzamento dessas duas linhas. O plano médio sagital e a linha intermamilar. Nesse cruzamento aqui, ó, é que a gente vai colocar a mão. Qual é a parte da mão que a gente vai colocar ali? Será que é a mão toda? Será que é uma parte da mão? Será que é a parte da frente da mão? Qual é o contato que eu vou ter aqui com o meu paciente? A parte da mão que a gente vai colocar aqui no tórax é essa parte da mão aqui, ó. Tranquilo? Tá? Essa parte da mão é que a gente vai colocar no ponto certo do cruzamento entre as linhas. Plano médio sagital, linha intermamilar. Coloquei a mão. Agora vem a dúvida: qual mão que eu coloco antes? A direita ou a esquerda? Isso não faz diferença. Beleza? Isso é critério de cada um. Ah, eu costumo fazer assim. A outro cara, não, mas eu faço assim. Tem diferença? Não tem diferença. As compressões serão as mesmas. Não tem diferença se você trocar uma mão pela outra. Tem diferença se a gente colocar a mão num ponto fora do padrão. Tranquilo? Coloquei a mão lá no cruzamento das linhas. Coloquei a outra mão por cima. Eu tenho que cruzar os dedos? Tenho. Eu cruzo os dedos e a mão está por cima. Beleza? E essa compressão ela vai ser impelida obedecendo outro conceito de posicionamento. Por exemplo, eu estou aqui do lado do corpo do meu paciente. Do lado esquerdo dele, fiz o cruzamento das linhas, coloquei a mão. Qual é a minha posição em relação a ele para que eu não fique desconfortável no momento da compressão? A gente vai usar o nosso plano médio sagital alinhado com a linha intermamilar do paciente. Então eu vou medir aqui, ó. Meu plano médio sagital bate com a linha intermamilar dele. Ou seja, eu não estou nem para baixo, né? E nem estou muito para cima. Eu estou bem aqui no meio, ó, no local onde eu tenho que ficar. Tranquilo aí? Coloquei a mão lá, coloquei a outra por cima e fiz o que eu tenho que fazer. Como é que é feita essa compressão? Será que eu começo a comprimir aqui? Ou será que eu tenho que projetar o meu corpo para cima dele? O que você acha? A gente precisa projetar o corpo, na verdade. Tá? Isso é um conceito biomecânico. Se eu colocar a mão assim e daqui eu quiser começar a inverter as compressões, eu não vou ter força suficiente para comprimir o tórax. Então, para que o tórax seja comprimido da maneira adequada, qual é a amplitude de compressão do tórax do adulto? 5 centímetros, é isso? Está lá no manual. No adulto, 5 centímetros. Na criança, 5 centímetros. Lactente neonato, 4 centímetros. Beleza? Essa amplitude de compressão eu só vou conseguir projetando meu corpo para cima do corpo dele. Só que olha só, pessoal, essa projeção aqui, ó,
coloquei a mão no ponto certo, projetei o corpo para cima. Não é uma projeção para você apoiar o seu peso em cima do tórax do paciente, a gente não pode fazer isso. A projeção que eu faço não pode oferecer peso em cima do corpo do paciente, eu tenho que encostar a mão nele, tá vendo? Eu estou projetado, mas eu não estou botando peso em cima dele, só estou com a mão apoiada, para você não perder o ponto que você marcou. Marquei o ponto, projetei o corpo, não estou fazendo peso. Só vou oferecer peso no corpo do boneco, do paciente, quando a gente começar a fazer o procedimento. Então, beleza, marquei o cruzamento, coloquei a parte da mão específica, projetei meu corpo para frente, agora eu vou começar a comprimir. Nessas compressões, eu não posso fazer o quê? Não posso dobrar o cotovelo, não posso fazer movimento com o ombro. Eu tenho que parar essas duas articulações. Então, ó, o cotovelo está esticado e o ombro está fixo. A gente vai fazer compressões assim. Repara que não existe movimento no cotovelo, não existe movimento no ombro. As duas articulações ficam firmes. Se você fizer movimento com o ombro assim, ó, você não está fazendo a pressão que deveria fazer. Tranquilo? O manual diz o seguinte: se você fizer uma RCP de boa qualidade, você cumpre 25% do papel que o coração cumpriria sozinho, lembra disso? Se você fizer uma RCP de boa qualidade. Mas se a RCP for de uma qualidade ruim, esses 25% caem. Então quem sofre com isso é o seu paciente, a sua vítima. No caso, até se a gente errar o lado, no desespero, nós que não. Vamos lá. No manual não obriga você a dar no lado esquerdo. O manual sugere que você fique no lado esquerdo. Por quê? Quando o manual fala assim, ó, sugere-se que o provedor fique no lado esquerdo do paciente. Lá na frente ele vai contando uma historinha, aí chega no desfibrilador e o desfibrilador ele vai fazer a mesma coisa. Sugere-se montar o desfibrilador do lado esquerdo da cabeça do paciente, acima da orelha. Por que o manual faz isso? Porque quem dá o choque, na hora de dar o choque, é o cara que está comprimindo o tórax. Então, se eu ficar no lado direito do paciente e o meu colega lê o manual e diz, e no manual está escrito que o desfibrilador tem que ficar no lado esquerdo, como é que eu vou fazer para dar o choque? Imagina, eu estou aqui, o cara monta o desfibrilador lá, na hora do choque, eu passo por cima do corpo do meu paciente para apertar o botão de choque. Você vai tomar um choque, beleza? Você vai encostar nele, ou vai estar encostado em alguma coisa, na hora que você apertar o botão, você e o paciente tomam um choque. Então o manual faz o seguinte: se eu estou aqui, o desfibrilador fica do meu lado, porque na hora do choque eu me afasto e aperto o botão. Estou longe, mas eu apertei o botão do desfibrilador. Se ele estiver lá, eu não vou poder dar o choque. De uma forma mais específica, o manual também não obriga a ser assim, sugere, é uma sugestão, beleza? Só os caras estudaram para cacete para isso, então a sugestão deles é mais que aceitável, né? Se eu estou no lado esquerdo e o cara dá uma bizonhice e bota o desfibrilador do lado direito, quem vai dar o choque é o cara que estiver mais perto do desfibrilador. Então quem é que vai estar mais perto do desfibrilador? É quem estiver aqui na cabeça fazendo a ventilação. Então já mudou a regra do negócio, tá? Por exemplo, eu estou aqui comprimindo o tórax, tá? 1, 2, 3, 30. Fiz a 30ª compressão. Aí o meu amiguinho aqui tem que fazer as duas ventilações. Então ele faz a primeira, faz a segunda. E eu vou fazer 30 de novo. Quantas vezes a gente vai fazer isso? 5 vezes. 32, 32. Na última vez, ou passados os 2 minutos do desfibrilador, ele vai pedir para fazer análise do ritmo cardíaco. Você lembra disso? Lembra que a gente falou sobre isso? No momento em que o DEA faz a análise do ritmo cardíaco, ele pode dar duas possibilidades. Uma, dar o choque, a outra, não dar o choque. Se ele pedir para dar o choque, beleza. E agora? Quem é que vai dar o choque? Se eu estou aqui comprimindo e o meu amiguinho está ali ventilando e o aparelho está lá do outro lado. Na hora que for para dar o choque, eu vou sair de perto do paciente. Porque quem vai dar o choque não sou eu. Se ele tivesse montado o desfibrilador aqui, aí sim eu me afastaria, apertaria o botão para dar o choque. Sabe? Beleza? Então, quem é que dá o choque na verdade? Se tudo estiver indo como descreve o manual, vai dar o choque aquele que estiver fazendo a compressão. Se por algum motivo o socorrista que provê a compressão estiver distante do DEA, dá o choque àquele que estiver mais perto do DEA, que no caso seria o cara da ventilação lá. Ele está ventilando, ventilando, ventilando. Todo mundo afastou para fazer a análise do ritmo cardíaco. Aí o aparelho fala choque indicado,
é ele quem vai esticar o dedinho para dar o choque no paciente, tranquilo? Porque ele está lá, sabe? Então existe essa variação no manual aí, isso cabe, porque é sugestivo, tranquilo? Beleza? Dúvidas? O que eu vou fazer agora? Vou deixar um de cada vez, não é para fazer ventilação, nada disso. Eu quero que vocês venham aqui sentir a resistência do tórax do boneco, depois vocês estão dispensados. Uma pergunta, por um acaso, das 5 vezes que tiver que fazer a compressão e a ventilação, quando estiver fazendo, o cara vai estar fazendo a ventilação, quando estiver fazendo a compressão, tem a possibilidade de tudo que o ar que entrou voltar? Não. Não? Ele sai na hora, o ar sai na hora. Ventilou uma, ele sai. Ventilou outra, ele sai. Já saiu. Entendeu? Eu apresento. O nome dele é Brad. Tá? Essa é a turma 71. Pode ir um aí. Fica à vontade. Wagner, você que está olhando para ele uma Vai, Taradão.